Boa noite a todos, a paz do Senhor. É uma satisfação poder estar aqui nesta noite para compartilhar um pouco da palavra de Deus com os nossos irmãos e irmãs. Louvamos a Deus por tudo quanto Ele tem feito por nós e continua fazendo e vai continuar fazendo. Essa é a nossa fé. Glória a Deus por isso. Eu trago uma reflexão sobre o precioso sangue de Jesus e para isso eu vou ler dois versículos na primeira epístola de Pedro, capítulo 1, os versículos 18 e 19. Eles dizem assim: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Eu estava refletindo sobre isso e fiquei pensando, é possível a gente entender por que o homem natural não compreende as coisas espirituais. Imagine alguém a quem não foram ainda revelados, os mistérios de Deus, ouvindo que o pecador é transformado por meio do sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário. Com certeza isso soará no mínimo estranho e no máximo absurdo, irracional ou até mesmo pretensioso. Mas é interessante que, por outro lado, os que já foram, pela misericórdia divina, lavados, redimidos nesse sangue de Jesus, eles podem até nem saber explicar como isso acontece, mas eles não têm qualquer dúvida de que realmente eles foram e continuam sendo transformados dia a dia pelo poder desse sangue. E isso não porque ouviram falar, porque aprenderam nos livros, mas por experiência própria. E isso realmente explica a diferença entre o homem natural e o homem espiritual. Certa vez, Charles Spurgeon identificou 5 propriedades do sangue de Cristo. E essas propriedades eu gostaria de compartilhar com você nessa oportunidade. A primeira é que o sangue de Cristo tem a eficácia redentora e expiatória. Essa foi a primeira propriedade que Spurgeon identificou nesse precioso sangue de Jesus sobre o qual nós estamos refletindo. E é interessante isso porque, na verdade, é exatamente por meio desse sangue que aqueles que são arrependidos, aqueles que se voltam para Deus, têm os seus pecados perdoados, expiados, como a Bíblia chama. Além disso, é interessante também observar que esses arrependidos, eles têm os seus pecados perdoados, e nesse fato está embutida uma coisa preciosíssima que muitas vezes passa batido, as pessoas não
não se lembram que é o seguinte: quando o pecador é lavado no sangue de Jesus, aquela condenação que pesava sobre ele foi tirada. Ele foi livre, ele agora está livre. Isso por quê? Por conta dessa eficácia redentora e expiatória. Redentora por quê? Porque o pecador ele está como que vendido ao pecado. E o sangue de Cristo é o preço pago pelo Senhor para resgatar, para comprar esse pecador do pecado de volta para Deus. Também, ainda nessa característica, nessa propriedade do sangue de Cristo, de redimir, de expiar os pecados, tem uma outra verdade que também está associada, né, está dentro desse contexto, que não pode passar despercebida. Por meio dessa redenção, da expiação dos pecados, esse pecador que estava na condição de inimigo de Deus, ele é reconciliado com o Senhor. De forma que a Bíblia dá a entender que a partir dessa reconciliação, esse pecador passa a ser um com o Senhor. Se a gente observa na oração sacerdotal de Jesus, por exemplo, quando ele roga ao Pai que os seus seguidores sejam um como ele é um com o Pai. Isso é maravilhoso. A segunda propriedade que o Spurgeon observa no precioso sangue de Jesus é o poder purificador que ele tem. Essa purificação, diferentemente de outras situações humanas, físicas, é uma purificação espiritual e, além disso, completa. Isso é maravilhoso, ela é completa. Como a palavra de Deus nos diz em 1 João capítulo 1, versículo 7, ela nos purifica de todo pecado. Isso é muito forte. Isso significa dizer que quaisquer que sejam esses pecados, ou mesmo a gravidade deles, o sangue de Jesus os alcança e os purifica completamente. E nisso se cumpre o que a Bíblia diz em Isaías, capítulo 1, versículo 18. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Ou seja, é exatamente isso que o sangue de Jesus faz. Por mais imundo que o pecador esteja, por conta da sua desobediência, da sua rebeldia, do seu afastamento de Deus, quando ele se arrepende, ele é alcançado pelo poder purificador desse sangue que o transforma, que o purifica da água para o vinho, que o purifica completamente. De forma que, por meio desse sangue, biblicamente a gente pode afirmar: nenhuma mancha ou coisa parecida, ruga, seja lá o que for, vai restar nos filhos de Deus, naqueles que foram aceitos na família de Deus. Louvado seja Deus. E eles são aceitos na família de Deus
exatamente por esse poder purificador, porque antes dessa purificação não há como o pecador pertencer à família de Deus. Deus é santo. E Ele é santo. Se Ele é santo, Ele não convive, não comunga com pecadores. Para que os pecadores tenham acesso a Deus, é preciso que eles sejam transformados. É preciso que eles sejam purificados. Glória a Deus. Terceira propriedade deste sangue é o poder de preservação. Você se lembra do anjo destruidor dos primogênitos no Egito? Você se lembra que os israelitas, para poder livrarem os seus primeiros filhos da morte, eles precisaram derramar sangue nos portais, nos umbrais das portas. E quando o anjo destruidor iria passar nas casas, ele iria ver aquele sangue derramado e não iria atingir o primogênito que estava ali. Que maravilha! Pois é, desse mesmo modo, debaixo do sangue derramado de Jesus, nós estamos salvos da destruição espiritual. Nós estamos salvos da condenação eterna. Isso é maravilhoso, a gente pensar no alcance desse poder que preserva os servos de Deus. Nós poderíamos dizer sem sombra de dúvida que a verdadeira razão de nós sermos poupados é o fato de Deus ver o sangue de Cristo sobre nós. Então, quando a fraqueza espiritual bater a sua porta, não esqueça que a visão de Deus não mudou. Aleluia! Ele continua vendo o sangue do seu Filho derramado sobre a sua vida. Pense nisso e a sua vida espiritual será sempre encorajada, fortalecida, porque há sobre você, há sobre nós um poder protetor do sangue de Jesus. Glória a Deus. Em quarto lugar, o sangue precioso de Jesus, ele tem uma influência santificadora. Mesmo sangue que justifica, mesmo sangue que afasta o pecado, mesmo sangue, esse mesmo sangue, ele completa a obra. De que maneira ele completa essa obra? Ele completa essa obra vivificando essa nova natureza que Deus implanta em nós, fazendo com que nos afastemos do pecado, a nossa velha natureza seja subjugada para que nós não sirvamos mais ao pecado e sim agrademos e observemos os mandamentos do Senhor, sem considerá-los peso, mas oportunidade de alegria, porque nós estamos servindo e agradando aquele que nos resgatou. Glória a Deus. De modo que a verdadeira causa da santificação na vida daqueles que se arrependem flui das veias de Jesus. Foi sangue que foi derramado do Senhor para que eu e você pudéssemos ser purificados. Em último lugar, e não menos importante do que os demais, o sangue de Jesus tem uma propriedade também muito maravilhosa,
que é o poder de superação. É interessante que no finalzinho da Bíblia, em Apocalipse, capítulo 12, versículo 11, está dito lá que eles venceram por causa do sangue do Cordeiro. Claro, não podia ser diferente. A palavra de Deus está falando de vitória do ponto de vista completo, não apenas nesta vida, mas principalmente uma vitória definitiva para a glória eterna. Pois bem, a gente pode guardar essa verdade para nós. Aquele que luta com o precioso sangue de Jesus, possuindo o precioso sangue de Jesus, luta com uma arma que não conhece derrota. Louvado seja Deus. O pecado, ele morre na presença do sangue de Jesus, aleluia. A morte deixa de ser morte diante do sangue de Jesus. Por isso que a palavra de Deus pergunta: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Porque diante do sangue de Jesus, a morte desaparece. Aquela que afasta o homem de Deus, ela deixa de existir, porque aqueles que são lavados e redimidos no sangue de Jesus não morrerão eternamente. Glória a Deus. Os portões do céu se abrem para os que foram lavados no sangue de Jesus. Então, eu finalizaria essa reflexão dizendo o seguinte: nós devemos, como servos de Deus que fomos alcançados pela misericórdia do Senhor com esse sangue precioso de Jesus, nós precisamos continuar marchando, conquistando o reino de Deus, porque nós confiamos no poder desse sangue. Deus abençoe você, Deus abençoe sua vida, sua família. Continue dando a cada um de nós essa segurança, essa certeza no poder desse sangue, certos de que o Senhor que nos resgatou, que nos comprou, que pagou o preço por nós, há de manter a nossa vida em santificação até o dia de Cristo. Deus abençoe a todos. Obrigado.